Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro florestal Cláudio Santana, mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias e é com muita alegria que a gente traz uma nova fase para o canal, um outro visual, continuidade dos temas anteriores, novos temas. A gente quer focar muito na identificação de plantas, na identificação dos padrões em florestas e outros ecossistemas. A ênfase principal é Mata Atlântica, são as florestas urbanas, são as florestas secundárias, mas a gente vai abordar um pouco de tudo. Tudo que envolva florestas, vegetação, meio ambiente. Temas que surjam, temas atuais, temas que sejam demandados pela sociedade e por quem acompanha o canal, também vão ser tema, né, vão ser abordados em vídeos aqui no nosso canal. A gente vai continuar mantendo a nossa periodicidade, nossos vídeos semanais de terça-feira. A ideia é que, eventualmente, algum vídeo extra, alguma novidade saia às quintas-feiras. As quintas-feiras também vão ser reservadas para algumas surpresas aí que a gente vai falar ao longo dos próximos dias. Mas tem muita coisa. Como eu vinha prometendo, agora vai se concretizar. As promessas se concretizarão. A gente vai ter muita novidade aqui. E a gente começa essa nova fase aí do canal com esse vídeo aqui. Terminologia dendrológica. Para que serve? A gente apresenta aí nesse nosso primeiro slide algumas ilustrações feitas por mim. Vocês já vão saber onde estão essas ilustrações. Então vamos lá. Para a gente falar em terminologia dendrológica, em primeiro lugar a gente precisa falar o que é dendrologia. E essa definição, retirada não à toa de um artigo chamado What is Dendrology? O que é dendrologia? De 1945, ela define como literalmente a ciência das árvores. Perdão. E que também é o papel das árvores na ciência botânica. A dendrologia, ela aborda a árvore, ela aborda os seus aspectos autoecológicos, os seus aspectos cinecológicos, suas interações, seu uso econômico, seus enquadramentos, classificações. Basicamente, é o estudo das árvores, em todos os seus maravilhosos aspectos. E a gente vai ver aqui embaixo, talvez um pouco apagado, mas algumas pranchas que a gente desenhou. E pintou. Então, quando a gente fala na terminologia dendrológica, são termos utilizados em dendrologia. Se a dendrologia é o estudo das árvores, é o conhecimento das árvores, eu preciso expressar esse conhecimento. E há toda uma terminologia própria para essa expressão do conhecimento dendrológico. Por exemplo, como você descreveria essa árvore? Isso é uma imbirema, esse local é São Francisco do Itabapoana, norte do estado do Rio de Janeiro, floresta sobre tabuleiros, muitos elementos amazônicos, como a abundância, a importância de lecitidáceas, por exemplo. Apesar de serem ecossistemas extremamente alterados, essas florestas de tabuleiro do norte do estado do Rio. Mas, enfim, como você descreveria uma imbirema antes mesmo de saber do que se trata? Afinal de contas, ter capacidade de descrever uma espécie, de expressar, de trazer características muito bem fundamentadas numa terminologia própria, vai te permitir, se não identificar uma planta naquele momento
que você encontra na floresta ou no ambiente que está sendo estudado, te permite depois consultar a literatura própria, consultar herbários, onde você vai encontrar plantas com descrições semelhantes, utilizando essa mesma terminologia. Então, por um conjunto de características, eu consigo saber que isso é uma Lecites lurida, uma Emberema, família Lecitidaceae, sendo que Lecites é o gênero tipo da família Lecitidaceae. A gente já teve um vídeo no canal sobre nomes científicos e a gente vai ter um vídeo em breve que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui a gente vê o aspecto da árvore como um todo, é uma árvore jovem ainda. O ritidoma ou casca, ritidoma já é terminologia dendrológica. A flor, não liguem para esse pé de chinelo, a flor da Emberema, que tem também suas características a serem descritas, embora a dendrologia se baseie em todos os aspectos da árvore, todas as características, ela é uma ferramenta extremamente útil quando nós não temos disponibilidade de informação dos caracteres reprodutivos, que são importantíssimos para a definição de famílias, de gêneros e espécies. Nesse caso, o exemplar possuía material fértil, flores, mas várias características dendrológicas já apontam ao menos família e gênero. Então, a descrição da Emberema, usando a terminologia dendrológica, através de uma ficha de campo decorrente de informações anotadas numa caderneta de campo, guardem esses termos, essas informações permitem que, posteriormente, a espécie possa ser identificada através de comparação, através de consulta bibliográfica. Hoje em dia nós temos ferramentas na internet fundamentais, importantíssimas para facilitar a nossa vida. Então a descrição da Emberema está aí. Árvore de até 35 metros de altura, ritidoma fissurado, apresentando envira. O que é envira? Quando você puxa um galho novo, um raminho novo, solta aquela casca comprida, uma espécie de uma fita. Aquilo é uma envira. Entrecasca, marrom avermelhada, como a gente observa aqui também. Formato das folhas, elípticas, folhas elípticas, truncadas, é um tipo de folha, vocês vão saber disso, e com venação pinnada. Folhas com 7 a 24 centímetros de comprimento por 4 a 9 centímetros de largura. Esse padrão aqui é sempre comprimento-largura. Isso é uma ficha dendrológica. Margem inteira, crenulada ou crenada. A face abaxial, geralmente com papilas. Folhas glabras, discolores verdes, com pecíolo canaliculado. Inflorescências racemosas, botões florais rosados, assim como as pétalas, fruto marrom. Observem as pétalas rosadas da Emberema. Já que a gente falou em ritidoma, falamos nas cascas, desculpa gente, eu estou um pouco resfriado. Os ritidomas têm muito a nos dizer. Você saberia descrever os ritidomas? Existe terminologia dendrológica para os ritidomas. O termo ritidoma já é terminologia dendrológica, coisas que as pessoas normalmente chamam casca, a casca da árvore, o nome popular. O nome técnico é ritidoma. E a forma como esse ritidoma interage com você te diz muita coisa. A textura desse ritidoma, a aparência, a forma como esse ritidoma descama, como ele elimina tecido. Então, por exemplo, a gente tem ritidomas como esses que eu estou apontando aqui, soltando placas,
formatos diferentes de placas, inclusive. Observem que são 3 retidomas soltando placas, grandes placas. A propósito, essa árvore aqui que eu estou apontando, alguém saberia dizer qual é? Coloquem nos comentários. Nós temos retidomas soltando tiras, como aqui nesse caso, que é uma azeitoneira do mato. Uma verbenácea, eu acho que ainda é verbenácea. Nós temos retidomas fissurados ou gretados, como o caso dessas lecididáceas aqui. Mesma família da Imbirema. Retidoma em padrão reticulado, como é o caso aqui desse guatambu de pedra. Retidomas com lenticelas. As lenticelas são órgãos de respiração e a forma de agrupamento e o formato dessas lenticelas também podem te dizer muita coisa, como essas lenticelas aqui em formato horizontal, agrupadas horizontalmente aqui. A gente também pode ter marcas no retidoma, marcas no tronco, como essas cicatrizes foliares aqui desse majestoso guapuruvu. E continuando a falar em retidomas, você conhece a família Myrtácea? Você saberia descrever as características dessa família? E a gente, quando chega numa árvore, claro que você vai olhar a árvore como um todo. Você precisa fazer a descrição de raízes, a descrição dos fustes ou troncos, a descrição das copas. Mas você primeiro vai ver a árvore de longe, vai se aproximar, e quando você se aproxima, o que está mais acessível a você é o tronco e, consequentemente, o retidoma. Por isso eu estou dando tanta ênfase. E Myrtácea tem uma característica muito marcante, e aí eu já vou dar uma pequena cola, mas não muita cola para vocês, uma característica marcante do retidoma. Você saberia descrever? Eu acho que está bem exposto aí nas fotos. Como vocês observam aqui, são mirtáceas de diversas espécies, domesticadas, exóticas, nativas, selvagens. A família Myrtácea tem mais características marcantes. Você saberia dizer quais? Algumas estão expostas aqui. Repare na disposição dessas folhas. Repare na nervura dessa folha, no padrão de nervação. Quantidade de flores, se agrupadas, se isoladas, o tipo de inflorescência, vão te dizer muito sobre Myrtácea, que é uma família dificílima. É uma família de difícil identificação em campo de diversas espécies. A não ser que você esteja lidando com uma exótica já domesticada, como é o caso do jambo ou da goiaba. Então, se você sabe quais são as principais características, as mais marcantes de Myrtácea, também coloque nos comentários. Outra coisa interessante é se observar nas espécies, nervuras. Nervuras curvinérvias, por exemplo, são essas nervuras muito marcadas ao longo aqui, seguindo o formato das folhas. A gente chama isso de nervuras curvinérvias. Elas caracterizam algumas famílias e algumas espécies, mas existe uma família inteira que é caracterizada justamente pelo predomínio dessas nervuras nas suas espécies. Você também saberia dizer que família é essa? É mais um dever de casa para os comentários. E aí agora a gente vai fazer um caminho um pouco inverso. A gente consegue identificar algumas famílias, por exemplo, a família Salicácea, que tem uma característica muito marcante, tem várias características marcantes, como esses ramos finos em zigue-zague, o tipo de folha,
folhas normalmente de bordo serrilhado ou cerrado. Como vocês observam aqui, sigam o ponteiro. Mas existe uma característica bastante marcante que, colocando-se as folhas contra a luz, ou sob uma luz forte, como uma luz de celular, uma luz de lanterna, vocês vão observar pontuações translúcidas na forma de pontos e traços. Pontos e traços. Eu sempre vou lembrar de um professor nosso da Rural, o lendário professor Macaé, Zé Aguiar Sobrinho, que ele destacava muito essa coisa da família, e na época esses gêneros como Banária ou Casiária, gêneros que hoje estão enquadrados em Salicácea, pertenciam a uma família chamada Flacurtiácea. E o professor Macaé sempre destacava pontos e traços, Flacurtiácea. Algumas famílias são destacadas por pontos translúcidos. Vocês vão saber sobre elas, não nesse vídeo, mas as pontuações são muito importantes para definir algumas famílias. Família Morácea, uma família importantíssima, família das figueiras, tanto do figo de comer quanto das figueiras nativas ou exóticas ornamentais, a família das amoreiras. Vendo essa foto, você saberia descrever que características mais chamam a atenção de vocês, especialmente no gênero ficus? Isso aí provavelmente é um ficus lusquenatiana, em área urbana, em calçada. E a definição de algumas espécies de ficus é bastante difícil se você não tiver frutos. Os frutos têm uma abertura, um buraquinho, vamos dizer assim, chamado ostíolo. Às vezes você define espécie pelo formato do ostíolo, triangular, redondo, ostíolo afundado, ostíolo proeminente. Não é uma família fácil também. Mas vendo essa foto, você destacaria alguma característica marcante? Mais um dever de casa. E aqui, características diversas que a gente vai observar nas espécies. O porte, formato de copa, esse belo exemplar aqui de ipê amarelo existente na Ilha do Fundão. Características peculiares do ritidoma, sigam sempre o ponteiro. Disposição das folhas, opostas, subopostas, folhas brilhantes, se as folhas têm textura coriácea, ou seja, de couro, cartácea, parecendo papelão, papirácea, parecendo um papel fino. Essa aqui é a leiteira, tabernamontana, antiga pesqueira. Tipos de raízes, por exemplo, os pneumatóforos, que são raízes associadas a espécies capazes de viver em ambientes de anóxia, ambientes de inundação, sem oxigênio. No caso, isso aqui são raízes de mangue preto. Padrões de ramificação, disposição de folhas, formatos do tronco, seção transversal do tronco, como esse flamboyant, que tem uma seção transversal elíptica. Mais uma vez, desenhos peculiares no ritidoma. A importância de definir se você está tratando de um ritidoma inerme, ou seja, liso ou armado, com espinhos. Formato de espinhos, se são espinhos ou acúlios, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Mais uma vez, características de folhas. E reparem que essas folhas são muito parecidas, parece até uma repetição da foto anterior, da Ficus lusquenatiana, mas isso não é um Ficus lusquenatiana e nem mesmo essa espécie hoje em dia está enquadrada na família Morácea. Então, são muitas peculiaridades a serem observadas. A utilização, o conhecimento e a utilização da terminologia dendrológica são fundamentais para a gente ter
essas coisas guardadas e a gente depois ser capaz de buscar essa informação e enquadrar as espécies de forma correta. Você tá estudando, você está fazendo seu mestrado, seu doutorado, precisa fazer listas de espécies, você precisa da terminologia dendrológica. Você é um entusiasta, você não é um pesquisador, mas você é um entusiasta das árvores, é uma pessoa que quer aumentar seu conhecimento, quer poder interagir com grupos, com outras pessoas que possam te auxiliar. Por exemplo, você pertence a algum coletivo que se dedica à preservação ou à recuperação ambiental em conjunto com outras forças, né, que se somam nessa batalha diária que a gente trava pela preservação da natureza. Você precisa também saber a terminologia dendrológica, nem que seja a terminologia básica. É importante. E a gente tem acesso a algumas obras. Eu depois nos comentários eu vou colocar uma lista de algumas publicações que vocês podem acessar, mas é claro que eu tenho que falar numa publicação da qual eu participei da elaboração, que é essa publicação sobre dendrologia. Por que ela se chama Dendrologia Apostila se ela é um livro? Se ela é detalhada, se ela é uma publicação de caráter técnico-científico, embora esteja acessível a qualquer pessoa. Bom, vamos contar uma pequena história sobre ela. A Universidade Rural teve seu curso de engenharia florestal. Eu sou engenheiro florestal e fiz esse livro a convite da primeira autora, engenheira Márcia Lopes, engenheira florestal Márcia Lopes, e a gente teve como intenção fazer uma homenagem ao professor David Azambuja, que foi meio que o ideólogo, o criador do curso de engenharia florestal na Rural, indo até além. Foi a pessoa que chefiou a missão do Ministério da Agricultura no final da década de 1950 para ver como funcionava a ciência florestal nos Estados Unidos, elaborou um relatório, entregou ao governo federal da época, pedindo a criação do curso de engenharia florestal, propondo que fosse implantado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que na época era a Universidade Rural do Brasil. Por questões que não cabe detalhar aqui, o curso não foi implantado de primeira na Rural, a Rural terminou por ser a terceira escola. E o professor Azambuja era um dendrólogo, era um agrônomo silvicultor e exímio conhecedor de árvores, tendo sido titular da cadeira de dendrologia por muitos anos, sendo depois substituído pelo professor Macaia. E ele elaborou uma publicação que a gente está tendo aí a alegria de se inspirar nela e trazer a novas gerações talvez um conhecimento que tenha ficado meio guardado por algum tempo. Então a gente traz essa terminologia nessa publicação e para ilustrar a gente tem alguns desenhos, algumas pinturas. O artista sou eu. Coloquem também nos comentários se gostaram, se não gostaram. A pretensão é aprimorar, mais à frente a gente fazer outras edições, trazer mais ilustrações, enriquecer. Mas eu digo a vocês, já é uma publicação bastante rica, onde a gente tenta mostrar essas características típicas que são descritas na terminologia dendrológica, características típicas de determinadas espécies, folhas opostas, folhas simples, a gente tem folhas simples e compostas, folhas opostas, alternas, subopostas, tipos de raízes são importantes,
Famílias inteiras são definidas por suas raízes. Esse livro está à disposição em várias plataformas, mas a plataforma principal dele é o Clube de Autores. A gente vai ver o endereço aqui no próximo slide, onde vocês têm acesso à versão impressa e à versão e-book. Por ser um livro ilustrado, ele termina por custar um pouco mais caro, mas vocês têm acesso à versão e-book. Muita gente hoje nem tem mais os livros físicos. Eu ainda faço questão dos livros físicos. Gosto de tê-los para consulta no momento em que eu precisar deles. Aqui é o caminho para aquisição da publicação, para aquisição desse livro. E eu gostaria de falar um pouco sobre uma campanha que eu estou lançando aqui no canal, que é a campanha dos 500 seguidores. A gente aqui no YouTube, a gente precisa ter pelo menos 1.000 seguidores para começar a tratar de monetização do site. Eu quero fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais aprimorado, eu quero cada vez mais poder servir as pessoas com esse trabalho de conhecimento botânico, eu quero passar adiante as coisas que eu sei, eu quero continuar aprendendo também, e para isso eu quero levar esse canal cada vez mais à frente, cada vez mais a sério, mas a gente dá um passo de cada vez, a gente faz o caminho no caminhar. Então, no primeiro momento, eu quero chegar a 500 seguidores. E nessa campanha, eu gostaria que cada um dos que assistirem esse vídeo divulgue ao máximo essa campanha, que as pessoas se associem. E quando a gente chegar exatamente a 500 seguidores, eu vou fazer o sorteio de um kit de dendrologia, o kit da dendróloga ou do dendrólogo. A gente, quando faz um trabalho dendrológico, a gente precisa fazer anotações, a gente precisa fazer coletas botânicas, e por isso é importante que a gente tenha algumas coisas mínimas. Então, eu reuni esse pequeno conjunto de mimos, um caderno, certa qualidade, caneta à prova d'água, fita métrica para aferição de diâmetro da árvore, tesoura de poda para coleta de material botânico, lupa de bolso, que permite acessar características não tão visíveis a olho nu, estilete, também para manipular o material botânico. E o que está aqui no fundo é um pano preto, é um Oxford preto. Uma outra hora eu falo do Oxford, mas ele é um tecido preto para você poder tirar fotos com bom contraste. E a gente vai sortear, mais adiante eu falo para vocês os critérios do sorteio, números de loteria federal, mas mais à frente a gente fala sobre a metodologia. Então, se alguém aqui quer ganhar um kit do dendrólogo, ajuda aí a gente a chegar a 500 seguidores. Quando a gente chegar a 1.000, aí a gente sorteia outro kit do dendrólogo e uma surpresa. Eu digo a vocês que a surpresa ela é bastante valiosa. Então, 500 é o kit do dendrólogo. 1.000, já estou adiantando, é o kit do dendrólogo mais uma baita surpresa. Então, ajudem aí, divulguem e vamos em frente. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a todo mundo. Quero pedir que me sigam nas minhas redes sociais, nas minhas plataformas. Eu possuo um Twitter, me sigam lá. Eu possuo um Instagram, onde eu eventualmente publico algumas fotos bastante interessantes de plantas. O meu blog, que é uma plataforma que eu não tenho atualizado muito, mas que vai voltar a ser utilizada. O material, as publicações antigas do blog já guardam muito material valioso. Recomendo que sigam o blog e acessem o material disponível. E eu tenho um livrinho gratuito
aqui nesse caminho, que é o Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro, sobre as espécies exóticas existentes na nossa metrópole carioca. Acessem aqui, baixem o livro, divulguem também. Esse é de graça. Esse aqui vocês não pagam nada, não. Tá para sair uma segunda edição dele, gente. Segunda edição vai continuar sendo de graça. Apesar do que, quando eu lançar a segunda, se vocês quiserem contribuir também para o aprimoramento aqui do site, do canal e melhoria desse trabalho, a gente vai colocar também à disposição para quem quiser colaborar. Mas lembrando, este aqui, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro, ele é gratuito. E ele não tem nada a ver com o livro de dendrologia, ok? Dendrologia está disponível no Clube de Autores. Comprem também, colaborem com os autores, colaborem com quem escreve livros. A gente se esforça para trazer o melhor conteúdo possível e é uma troca. A gente compartilha e a gente ganha também. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Ele ficou um pouco mais longo do que o normal. E fiquem aí com esse vídeo, repassem. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Florestas Secundárias.